Olá, boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 4 de maio de 2021, hoje é o quarto dia de maio, né? Mais um mês aí que a gente inicia e podem notar no calendário de vocês aí, na casa de vocês. Hoje a gente vai estudar matemática. Em matemática, vamos estudar medidas de comprimento. Temos como objetivo hoje conhecer os instrumentos de medida de comprimento padronizadas, né? Então, hoje a gente vai ver medidas, né? E medidas de comprimento, né? Vamos medir as coisas, né? Medir as pessoas da nossa casa, medir os objetos, né? Conhecer alguns instrumentos que a gente usa, né, para poder medir as coisas, tá bom? Então, vamos lá. Medidas de comprimento. Usamos o metro para medir comprimentos. O metro, que é representado pela letra M, é a unidade principal de medida de comprimento. Olá, amiguinho. Olha o que trouxemos para você dessa vez. Sim, nós vamos conhecer os instrumentos de medida de comprimento. Eles servem para medir objetos, pessoas e até lugares. Fantástico, Marina. É muito legal descobrir o tamanho das coisas usando esses instrumentos. Mas você sabia que também podemos medir usando palmo, o pé, a polegada e até o nosso passo? Isso mesmo, essas medidas são chamadas não padronizadas. Bom, hoje a gente vai, né, estudar as medidas padronizadas. Na próxima aula, a gente vai estudar essas medidas que são chamadas de não padronizadas, que é o palmo, o pé, a polegada, tá bom? Mas hoje vamos focar nas medidas de comprimento padronizadas. Observe a imagem abaixo. O que você vê? O que é que você está vendo nessa imagem aí? O que é que esses dois garotos, essas duas crianças estão fazendo nessa imagem? O que é que eles estão utilizando nessa imagem aí? Então, você vai escrever o que você vê aqui nesse quadrinho, tá bom? Dentro desse quadrinho aqui, você escreve o que você está vendo aí nessa imagem. O outro quadrinho, o que você já sabe sobre ela? E aí? Você observou, você viu, e o que você já sabe sobre ela, sobre essa imagem aí, o que você já sabia sobre ela? Segunda questão, observe os instrumentos de medida abaixo. A gente está vendo aqui três instrumentos de medidas padronizadas, né? Temos aqui a fita métrica, né? Acho que vocês já viram, né? A régua, tenho certeza que já viram muito, né? Régua e a trena, né? Que a trena, acredito que vocês também já tenham visto, né? Quem utiliza mais são as pessoas, são o pedreiro, né? Que ele utiliza para fazer a casa, né? Para medir. Escreva qual instrumento você usaria para medir. Ó, letra A. Qual instrumento você usaria para medir a sua altura? Será que você usaria a fita métrica? Será que você usaria a régua ou a trena? Letra B. Altura de uma caixa de sapatos. E aí, para medir a altura de uma caixa de sapatos, você usaria a trena, a régua ou a fita métrica? Letra C. Comprimento do seu caderno. Será que para medir o comprimento do seu caderno, você precisa usar uma fita métrica, ou uma régua, ou uma trena? Letra D. Contorno da sua cintura. A sua cintura, né? Será que você usaria uma fita métrica, uma régua ou uma trena para medir a sua cintura? Letra E, o tamanho de seu quarto. O tamanho do seu quarto, né? Você usaria a trena ou a régua ou a fita métrica? Aí vocês vão escrever aqui na frente desses tracinhos, ok? Utilizando a fita métrica ou algum outro instrumento de medida, meça a altura dos seus familiares e anote as medidas na tabela. Ó, essa é bem legal. Vocês vão desse lado aqui, vocês vão escrever o nome da família de vocês. Aqui na frente, vocês vão colocar a altura que vocês vão
medir, tá? Vocês vão utilizar algum instrumento de medida que tem aí na casa de vocês. E vocês vão medir a família de vocês. Por exemplo, nesse primeiro quadrinho, quero medir a minha mãe. Aí você coloca o nome da sua mãe aqui, ó. Mãe, coloca o nome da sua mãe. Vou colocar a mãe, mas você coloca o nome da sua mãe, viu? Aqui na frente você coloca a altura dela. Digamos que ela deu 1,5 m, 1,5, 1,5 m, tá? Aí coloca aqui embaixo do seu pai, por exemplo. Aí coloca a altura dele. Do seu irmão, coloca a altura dele, tá bom? E assim até medir as pessoas de sua casa. Tia, tá obrigado a encher esses quadradinhos? Não, depende de quantas pessoas existe aí na sua casa, tá bom? Circule abaixo um instrumento que não é utilizado para medir comprimentos, né? Então, você vai circular aqui o que a gente não usa para medir as coisas. Será que a gente usa trena? Será que a gente usa fita métrica? Régua? Será que a gente usa relógio para poder medir as coisas? Medida de comprimento. O relógio, ele é um instrumento de medida, né? Mas será que ele é medida de comprimento? Será que ele serve para medir as coisas? Medir uma mesa, medir uma cadeira, medir você, medir a sua família? E o metro articulado, que a gente não viu ainda, mas que também é um instrumento de medidas, de comprimento, viu? E aí, vocês vão pensar e vão circular somente aquela que não é utilizada para medir comprimento, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até mais.